Então a minha boneca, ela não tem uma franja, nós vamos criar. E a nossa boneca me pediu uma franja lateral na altura do maxilar. Quando eu vou começar essa franja, veja, começar eu tenho dois caminhos. Vocês vão entender a minha linha de raciocínio, porque eu vou mostrar um lado, um caminho, e o outro lado, outro caminho. Mas aquilo que vai deixar perfeita a tua franja será o segundo movimento, fechou? Eu, Paulo, recomendo que na construção é quando eu vou entregar uma franja onde não existe, certo, Tiago? Não existe franja e eu vou construir. Eu gosto de começar a franja pelo menos 4 dedos abaixo do desejo dela. O primeiro ponto, tá? Eu vou mostrar para vocês que eu construo ela primeiro horizontalmente. Depois eu faço o movimento de inversão, para que ela fique inclinada para o lado, mas leve. E eu vou mostrar no quadro e na boneca que mesmo que tu goste de começar com um corte deslizante entre A e B, conectando uma linha diagonal para trás entre A e B, se tu não fizer o movimento que eu vou passar aqui, a franja vai continuar pesada. Tu vai continuar a deslizar tesoura e bater tesoura aqui embaixo para dar acabamento. Ela vai ficar cada vez mais curta e ela vai ficar linda com Babyliss ou com spray. Quando ela vai para casa, ela não consegue mais se arrumar. Então nós vamos, a minha metodologia de ensino, a forma como eu enxergo cortes de cabelo, prioriza que uma cliente tem que ter a capacidade de se arrumar sozinha. Construir horizontal. Vou fazer 3 movimentos. Presta atenção, 3 movimentos, tá? Vou marcar. Claro que entre os 3 existe vida. A, B, C. Entre A, B e C existe vida. Eu vou passar 3 para marcar um ponto. Farei o quê? Primeiro, vamos marcar. A minha cliente vai usar o cabelo no meio. Eu farei uma inversão nesta altura. Fazendo nesta altura, eu vou encontrar um triângulo retângulo, que é esse daqui. Farei um corte. Vou mostrar na boneca e esse desenho ficará nítido para vocês. Essa é a posição que eu posso chamar de 1. Aqui, tá, uma segunda posição, onde eu terei um triângulo retângulo ainda maior. Ou seja, quanto mais eu elevar a mecha, na posição 2, mais leve ela começa a ficar. Agora vamos para um terceiro ponto de maior elevação, que é o meu preferido, Tiago. Tá? Esse é o meu preferido. Aqui assim. Vocês podem notar que quanto mais eu elevei nessa posição 3, maior ficou o triângulo retângulo. Vocês perceberam? Olha só. Menor, um pouco maior, maior ainda. Quanto mais eu elevar, mais leve ficará a franja. Mas eu vou mostrar na boneca aonde elevar, como elevar e o que não fazer para que realmente ela dê certo. Isso para a estrutura. E vou mostrar que independente de tu começar a franja em movimento deslizante, porque eu, Paulo, geralmente não começo, eu faço essa linha na criação horizontal, tu precisa fazer esse movimento, ou 1, ou 2, ou 3, porque senão a tua franja vai ficar pesada. Vou mostrar na boneca e vai ficar muito mais claro. A nossa boneca gostaria de uma franja inclinada para trás em diagonal que tenha uma sensação de início mais ou menos na altura do maxilar. Vocês lembram que eu dei aquela dica que eu começo pelo menos 4 dedos. E se eu desconfio da cliente, eu abro os meus dedos um pouquinho, fazendo uma linha horizontal, Tiago. Olha lá, bem simples, tá? Bem simples. O que eu estou marcando aqui são os cantos. Perfeito. Eu criei o ponto que eu chamo de B, que são os cantos da franja. Por isso, 3 a 4 dedos ou 4 dedos abertos neste canto e fazer a linha horizontal. Aqui eu não vou mais mexer, agora eu vou criar a inclinação da franja e vocês vão observar que um lado eu vou fazer só um movimento de inversão, ela vai ficar pronta, perfeita, inclinada para trás, mas leve. E do outro eu vou fazer um movimento só de deslizamento, como muitas pessoas fazem. E vou mostrar que se tu não fizer o segundo, o peso vai continuar. Dividi ao meio porque a minha boneca usa ao meio. Se ela usasse para o lado, eu faria esse movimento, vamos supor que ela usasse para cá, sempre respeitando a divisão que a cliente utiliza. E se alguém perguntar ali, Paulo, se ela utilizar para qualquer lado, quando eu terminar a estrutura, quando eu fizer a textura, tu vai ver que a tua cliente pode usar a franja para qualquer lado, que ela vai ficar sempre leve e perfeita. Eu passei para vocês 3 pontos. O primeiro ponto é esse daqui, mais baixo, onde eu encontro o canto, a parte mais curta, tá? Essa parte mais curta, o que é? É o ponto B, tá vendo? É o canto. Então, quando eu inverto ela para o lado oposto que a cliente usa, ou seja, ela usa para cá, eu corto ela para lá. Mas eu vou mostrar na boneca onde que é o para lá. Às vezes as pessoas se atrapalham, Thiago. Parece simples ver uma imagem, mas na hora de fazer, dá errado. Então eu vou usar outra boneca depois para exemplificar isso. Se eu inclinar
assim como a posição 1, que vocês viram eu fazer, vamos reproduzir lá, ó. A 1 está aqui, ó. Eu vou encontrar o triângulo retângulo e eu vou cortar ele aqui. Seria mais ou menos isso. Eu vou lá, inverto, encontro o triângulo retângulo e eu cortaria, ó, baseado nesse ponto. Corto todinho. O segundo movimento, que seria este aqui, onde eu inclino ela. Eu, Paulo, chamo esse movimento de paralelo ao chão. Ou seja, eu inclino, basicamente, inverto, né, numa posição onde a franja, pode observar, fica numa linha bem horizontal. Então, baixo, igual ao chão e ao teto, e eu vou encontrar a mesma figura geométrica. Porém, aqui, dá para notar que já começa a ficar maior? Sim. Aqui, ó, mais longo. Então, ela ficará cada vez mais leve. O terceiro movimento, que é uma inclinação um pouco mais alta, que é a minha preferida, e eu te oriento o seguinte: tu não conhece a cliente, Thiago? Comece pelo movimento 2. Observe, escute o cabelo. Ele pediu mais, deixe mais leve. Quando tu já conhece a cliente, tu já sabe o caminho. O terceiro movimento é uma inclinação, uma inversão, um pouquinho mais de elevação. E quanto mais eu elevo, Thiago, observa que agora sim, ó, ficou maior ainda. Esse é o lugar que eu vou cortar o cabelo, porque é o meu preferido, da boneca, para que a gente tenha o resultado final. Aqui está o ponto B e vamos criar uma inclinação através desta técnica de corte. Eu fiz um corte brusco, um corte limpo, sem picotado, e agora vou suavizar um pouco a linha de corte, através da técnica de picotado. Perfeito? Isso ainda é estrutura, não tem nada de textura. Fica claro para vocês, ó, que um simples movimento já criou inclinação? Agora, o que eu vou mostrar para vocês? Ó? Mesmo que tu faça esse movimento, criando um ponto A, e deslizando a tesoura ou a navalha, isso aqui é o que a maioria das pessoas fazem. Tu pode observar como há uma densidade. Olha o fundo do quadro, dá para perceber? Esse lado mais leve e esse muito mais denso. Muito mais pesado. Porque isso, praticamente, é uma técnica que chamamos de linha, onde o fio de cima é maior que o fio de baixo e o encobre totalmente. O cabelo foi cortado praticamente em caimento natural, só com corte deslizante, mas mesmo que tu projete levemente para fora o cabelo, ele ainda vai ficar pesado. E vocês querem observar onde está o peso? O que a maioria das pessoas faz, Thiago? Vem aqui e aí começa, ó. Aqui embaixo. O problema não está aqui, não. Está em cima. Eu vou mostrar, olha só. Vocês lembram que ela já está inclinada, certo? Mas olha a figura geométrica aqui em cima. O peso está aqui. O que saiu foi a linha de contorno, mas o peso está aqui. Então, ao elevar, encontrar um triângulo retângulo, o ponto do canto da franja, e removendo toda esta figura geométrica, e depois repassando com a técnica de picotado, eu consigo já em um movimento só. Mas percebam que eu apresentei para vocês dois caminhos. Se a pessoa tem segurança em fazer primeiro o movimento deslizante, conectando A e B, faça, mas depois inverta, porque agora sim tu removeu o peso. Olha, lembra que ela estava densa e maçuda? Então, vocês precisam compreender que, independente do início em corte deslizante ou numa linha horizontal, o que fará a leveza de uma franja é a inversão correta. E eu vou mostrar na outra boneca o que é, na minha visão, a forma mais correta de fazer a inversão da franja. O posicionamento é necessário para que tu consiga leveza, principalmente numa curtain bangs, porque ela precisa ser leve, senão ela cai no rosto da cliente e ela vai tirar e guardar atrás da orelha. Eu preciso remover o peso. E eu vou alertar vocês um grande detalhe. A minha mão, observem, olhem o pente. O pente é o mestre dos cortes, ele é mais importante que a tesoura. Ele é o rei do corte, ele é o guia, ele é a régua, ele posiciona a figura, ele marca a técnica. O pente tem que valorizar muito essa ferramenta. Ele está na horizontal, vocês concordam? Ele não está vertical. Quando eu inverto e seguro a minha mão desse jeito e faço o corte e eu vou encontrar um triângulo retângulo, quando ele volta, a franja pode estar na técnica de graduação. Fica linda, perfeita, Thiago, e com uma inclinação incrível. Mas graduação gera um pouco de expansão. Então a franja ainda fica bolsuda, porque ela fica densa, sabe? Pesada, assim. Como se fosse, às vezes, uma orelha de Cocker Spaniel, sabe? Aquele cachorro fica assim com umas orelhas muito pesadas. Então, se eu utilizo a inversão, posicionando o dedo correto e criando camadas, camadas é leveza, camadas é movimento, camada remove peso. Então, se eu fizer a técnica correta, eu tenho a inclinação e a franja que ficará impecável, seja virada para fora na escovação ou mais alta, porque ela vai ficar perfeita das duas formas, tá? A dica agora do posicionamento, porque primeiro eu fiz a estrutura
Eu quero só que vocês observem o seguinte. A inversão que eu faço é a seguinte, ó. Aqui está representado metade da minha franja. Quando eu inverto, tá vendo que está aparecendo a pontinha do nariz? Quando eu inclino ela, a cliente usa para cá, ó, a franja, certo? Vocês me viram fazer uma inversão dessa parte. Quando eu inverto e eu enxergo a pontinha do nariz, é o movimento mais perfeito e seguro que tu pode ter. Quando tu inverte tapando o nariz, ela ainda vai ficar um pouquinho densa ou pesada. Quando eu inverto ela demais, isso não é nenhum equívoco. Não é equívoco. Mas quanto maior a inversão, maior a leveza. E quanto maior a leveza, muitas vezes eu posso perder o controle da escovação e ficar uma franja muito flat, muito leve. Então tudo dá alguma coisa. Não é culpa de ninguém. É culpa do que nós construímos em figura e técnica no corte. Então quanto mais eu inclino, mais leve ela vai ficar. Tu vai estar ou na frente da cliente, como eu estou aqui, ó, e vai enxergar a pontinha do nariz dela. Dá pra ver? Dá pra ver. Posição 1, posição 2... Posição 3, sempre enxergando na meu ângulo a ponta do nariz dela. Se eu estou aqui e eu tapo o nariz dela, muito denso. Se eu estou aqui e enxergo todo o nariz dela, talvez muito leve. Quando estou construindo, segurança, pontinha do nariz, nessa inversão em X.